Pessoal, a aula de hoje são 2 assuntos. Vamos falar, primeiramente, complementando aquela avaliação sistêmica do paciente, né? Que é super importante. Nós vamos continuar falando o assunto. Nós vamos falar hoje dos sinais vitais que o paciente tem quando ele tem alguma ocorrência de ordem sistêmica. E é importantíssimo que na odontologia se reconheça essas alterações dos sinais vitais de vida do paciente. Não interessa aonde está, no âmbito ambulatorial, consultório, clínica, hospitalar, isso é de fundamental importância para o profissional da odontologia. Okay? Então, na avaliação do paciente, né, quando ele tem alguma alteração do seu estado de normalidade, quando alguma coisa está saindo, nós temos alguns sinais que são vitais. Né? E aí, quando eu tenho essas alterações, são detectadas, eu tenho o dever, a necessidade, não só como profissional, mas como ser humano, evidentemente, profissional de saúde, fazer o socorro desse paciente. Esses sinais vitais incluem a respiração do paciente. Lembrando, mais uma vez, que respirar significa inspirar oxigênio, exalar, expirar dióxido de carbono. Oxigênio para as células, para o metabolismo, para o trabalho, CO2 para ser levado embora, que é as impurezas do metabolismo celular, dos tecidos, dos órgãos e por aí vai. Outro fator importante é a pressão arterial do paciente. Né? Alterações da pressão arterial fora dos limites de normalidade nos chamam a atenção para alterações, na verdade, do sistema cardiovascular. O pulso arterial do paciente é de fundamental importância, porque é ele que vai me dizer sobre as pulsações das artérias, as pulsações que o coração está dando no seu movimento de sístole e diástole, né? Contração e relaxamento. Contrai para expulsar o sangue do lado arterial, relaxa para receber o sangue do lado venoso. E o pulso arterial é um bom indicativo de como está isso. A coloração da pele e das mucosas, e aí algo muito diretamente a nossa área de atuação, então é possível verificar isso, né? É de fundamental importância. Alterações da coloração de pele, da face no caso, e das mucosas é muito importante para se manter, para se estabelecer a vitalidade dos sinais que mantêm a vida do paciente. E, por último, o estado de consciência do paciente. Né? Quando a gente fala alguma coisa, né? Quando a gente dá o que nós chamamos de um comando de voz, quando nós chamamos pelo paciente, dizemos alguma coisa e esperamos uma reação, né? Essa reação que ele tem é o estado de consciência, em vários níveis. E quando ele não responde a esse nosso comando de voz, por exemplo, ao nosso toque, nós tocamos o paciente, né? Sacudimos ele, tá certo? Ele não responde, isso significa um estado de inconsciência. Né? Então, a gente tem que saber esses sinais vitais de um modo geral. Vamos começar falando da pressão arterial. Mais uma vez, falando agora de novo. Né? Então, a pressão arterial é a pressão que sai do lado direito, do lado arterial, do sangue bombeado pelo coração. E essa pressão tem que estar em níveis de normalidade, em níveis adequados. Okay? Quando o paciente tem desníveis dessa pressão, ele faz uso de alguns medicamentos que mantêm a pressão arterial em níveis de normalidade. Ele é um paciente com alteração da pressão arterial. Para mais, hipertensão arterial. Para menos, hipotensão arterial.
mas a medicação de controle da pressão o mantém com os níveis, as mensurações da pressão arterial, no estado aceitável. Então, é isso que nós desejamos. Níveis, independente se ele faz uso ou não de medicação, em níveis de normalidade. Okay? Então, quando nós realizamos a mensuração da pressão arterial, nós temos que ter sempre conosco, e os senhores terão, na próxima clínica, a partir da próxima clínica dos senhores, semiologia, né, os senhores terão a necessidade de ter esses dois aparelhos aqui. O da esquerda, onde tem o reloginho, que a gente coloca no braço, no bíceps do paciente, né, em torno do bíceps, é o esfigmomanômetro. A direita, usado em outras especialidades, na odontologia se usa também, é o estetoscópio. Abaixo, a gente vê a figura de uma mensuração da pressão arterial, onde o braço fica estendido, mas não distendido totalmente com força. Fica estendido, o braço esquerdo, ao nível, ao plano do coração, tá certo? Onde eu estou mensurando a pressão arterial, fazendo pressão nesse manguito na minha mão esquerda, essa coisa preta aí que eu estou segurando na palma da minha mão direita, tá? O estetoscópio, na altura do braço, na altura onde passa a artéria radial, porque ela é mais superficial e tem uma pulsação que faz com que a gente saiba, né, como está essa mensuração da pressão arterial. Ou então, os aparelhos digitais, né? Digitais não que se coloca no pulso. Esses aparelhos digitais que se colocam no pulso não são bem aceitos pela Sociedade de Cardiologia. Na verdade, Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras do mundo, né, em outras partes do mundo. Por quê? Porque ela não traduz, na verdade, muitas vezes, a realidade da pressão arterial. Okay? Então, eu faço uso de aparelhos digitais, pode ser feito, desde que eles sejam inseridos no bíceps e não no pulso. Ok? Então, nas clínicas daqui para frente, na Universidade do Brasil, os senhores terão a necessidade de ter um aparelho para a mensuração da pressão arterial, seja esfigmomanômetro e estetoscópio ou o aparelho digital, qualquer um dos dois. Ok? E como é que a gente sabe disso? Então, olha, tem uma classificação que muda sempre, por aí vai, mas, na verdade, a pressão dita hoje como uma pressão ótima, ideal, dentro dos limites de normalidade, é dada pela pressão máxima sistólica e pela pressão mínima diastólica. Okay? Mãe, o senhor iniciou, hein? Eu vou pedir para que todos desliguem os microfones, por favor. Mais uma vez. Toda vez que a gente for dar aula, desliguem os microfones. Se quiserem fazer alguma pergunta, aí sim liguem os microfones. Por favor. Então, uma pressão dita hoje ideal, ótima, é aquela que está próximo de 120 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica. E próximo de 80 milímetros de mercúrio, a pressão mínima, ou diastólica. Okay? Então, uma pressão ideal limítrofe, né, para a gente, estando boa, é aquela que está entre 120 e 80. Já falamos isso, vamos repetir. A mensuração da pressão arterial é em milímetros de mercúrio. Então, uma pressão aqui ótima, 12 por 8 no meio da saúde não existe. Isso é termo leigo. É para facilitar, para não falar muito. O que a gente fala no meio de saúde, no meio de todos os profissionais de saúde, quando se refere à pressão arterial, sistólica e diastólica, é em milímetros de mercúrio. 120 por 80. 150 por 98 milímetros de mercúrio. A considerada normal é aquela que não ultrapassa 130 milímetros de mercúrio, a pressão máxima diastólica, e que não seja maior que 85 milímetros de mercúrio. Então, uma pressão entre 120 e 130 milímetros de mercúrio
é considerada normal a sistólica. E a pressão diastólica ideal, normal, é aquela que fica entre 80 e 85 milímetros de mercúrio. Fora disso, uma delas, pelo menos, excedendo esses valores, sistólica ou diastólica, excedendo hipertensão arterial. Abaixo desses limites, desses valores da pressão sistólica e diastólica, falamos em hipotensão arterial. Hipotensão arterial. É tido como uma pressão limítrofe e hoje não se usa mais o termo limítrofe, se usa o termo pressão elevada. Então, naquele momento, ele está com a pressão elevada. É aquela que está até próximo de 140, está até entre 120 e 139 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica. E a pressão diastólica é aquela que fica entre 85 e 99 milímetros de mercúrio. Então, vejam, por que se diz em pressão elevada? Porque naquele momento, se isso se mantiver ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo de períodos do dia, o cardiologista, na sua avaliação, provavelmente o classifica como um indivíduo hipertenso. E aí faz o tratamento que é necessário. Nós não temos o poder, o direito, a legalidade de ir mensurando o paciente com uma pressão acima de 139 milímetros de mercúrio por 89 milímetros de mercúrio, portanto, acima dos valores ditos como limites, eu não tenho o direito de falar que ele é hipertenso. Por que eu não tenho? Porque o cardiologista tem outros parâmetros que devem ser considerados. E isso é função do cardiologista, é parte da medicina, não da odontologia. O coração não é uma área de atuação da odontologia. É importante as alterações para os procedimentos odontológicos, mas não para diagnóstico. Isso que tem que ficar muito claro. Falamos em hipertensão arterial, portanto, hoje, quando a pressão sistólica ou máxima estiver acima de 140 milímetros de mercúrio, quando isso se mantiver de uma forma rotineira, contínua, por alguns dias. Ou então, a pressão diastólica ou mínima estiver acima de 90 milímetros de mercúrio. Ambas acima desses valores. Ou uma das pressões máxima ou mínima acima desses valores, por algumas mensurações contínuas, por alguns dias, feita pelo cardiologista, classifica-se o indivíduo como um indivíduo portador de hipertensão arterial. E aí ele tem um tratamento que lhe é cabível. Restrição de dieta, muitas vezes, mas principalmente o uso de medicamentos antihipertensivos. Perfeito? Falamos tanto da hipertensão e muitas vezes nos esquecemos da hipotensão arterial. É aquela que está com os valores da pressão sistólica ou máxima abaixo de 90 milímetros de mercúrio, a sistólica, ou a diastólica ou mínima abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Uma delas, abaixo desses valores que os senhores estão vendo, o cardiologista, na forma continuada desses valores, por algum tempo, por alguns dias, classifica esse paciente como sendo portador de hipotensão arterial. E o que acontece com a hipotensão arterial? Menos volume, menos pressão de sangue circulando, menos tensão do fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos de um modo geral. Menos volume de sangue, menos oxigênio para as células. Não esqueçam disso. Menor o trabalho celular, menor o trabalho do tecido ou do órgão. No cérebro, menos oxigênio, menor atividade cerebral. Corta tudo. Lipotímia, desmaio, já falamos sobre isso.
Com a velocidade do fluxo sendo mais lenta, mais devagar, isso pode propiciar a alguns pacientes ter elementos do próprio sangue, elementos sólidos do sangue, se acumularem, se agregarem a paredes internas do vaso, formando trombose. Então, ele tem o desenvolvimento de trombose, provocando obstruções dos vasos sanguíneos. E isso é um problema para nós. Ok? O pulso arterial, ele nos dá a frequência dos batimentos cardíacos. Como vocês podem ver na figura à esquerda, eu tenho vários pontos do nosso corpo que são áreas em que eu posso mensurar o pulso arterial. E não na região propriamente dita do pulso, como mostra a figura do lado direito. É a mais usual, é a mais comum, é onde eu obtenho valores melhores. Ok? Porque eu tenho uma fina camada da pele, porque esta artéria radial, no caso, ela é mais superficial. Então, eu pressionando com o meu dedo indicador ou com os meus dedos, indicador, anelar, médio e mínimo, ok? Pressionando com uma força compatível, eu consigo sentir a pulsação. Eu preciso treinar muito isso, eu preciso saber muito, porque às vezes eu faço uma pressão de mais intensidade, eu acabo pressionando a artéria contra o osso e eu acabo não sentindo a pulsação da artéria radial do paciente, mas a pulsação das artérias periféricas dos meus dedos. Então, eu acabo sentindo o meu pulso e não o pulso do paciente. Então, é preciso saber uma pressão que não deprima demasiadamente esta região da pele e que nem fique tão superficial, não seja comprimida contra o osso de maneira excessiva. Ok? Eu tenho que comprimi-la de maneira suave. Eu tenho que saber, em odontologia, controlar a minha força nas mãos, seja para estes exames físicos, seja para eu conduzir as minhas peças de mão, meu alta rotação, os meus instrumentais. Nós trabalhamos com a mão na boca do paciente. Então, nós temos que ter controle. Nós temos que ter isso, esse desenvolvimento da nossa manuseabilidade das nossas mãos. Isso é importante. O pulso arterial é importante. Dependendo da idade que se encontra, a pulsação, como a pressão arterial, muda também. Então, os recém-nascidos, né, eles têm normalmente um pulso arterial entre 130 a 140 pulsos por minuto. A pulsação é maior, apesar de serem menores, mas a pulsação do coração é maior. As crianças, na infância, né, têm entre 80 e 100 pulsos por minuto. Já os adultos, 18 anos até 60 anos, o valor médio está entre 70 e 80 pulsos por minuto. E os idosos, 60 anos, têm um pouco, 60 ou menos pulsações por minuto. É normal. Então, veja, a faixa de normalidade aqui depende da idade, da faixa etária. Como a pressão arterial altera para recém-nascidos, crianças, adultos e idosos. Ok? Então, isso eu tenho que estar mais familiarizado. Tenho que fazer a mensuração da pressão arterial? Lógico, todo início de sessão, não só a primeira. Tenho que fazer a mensuração do pulso arterial? Lógico. O paciente não pode ter variações no decorrer da sua vida, no decorrer de períodos do dia, do mês, enfim. Isso tudo é importante para eu ter sempre isso anotado. Não se esqueça que antes, vamos assim colocar, ou também, além de vocês serem futuros profissionais de saúde, os senhores serão profissionais de odontologia, os senhores serão profissionais de saúde. E a saúde é um todo no paciente.
Ok? Então, isso eu tenho que saber. Como é que eu faço isso? Se recomenda o seguinte, será que eu tenho que ficar 1 minuto ali? Eu tenho que ficar vendo o relógio. 1 minuto, às vezes, é muito tempo, vamos ser sinceros. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou ficar por 15 segundos, eu estou vendo meu relógio ali, o meu relógio de parede, está aqui no meu braço esquerdo. Então, vou fazer 15 segundos, vejo quantas pulsações dá e multiplico por 4. Ela tem variações. O que se aconselha é, primeiro, que se faça a mensuração do pulso arterial 1 minuto. Segundo plano, pode ser feita a mensuração do pulso arterial com valores aproximados, principalmente para adultos, idosos, né? e crianças, né? 30 segundos por 30 segundos e multiplica-se por 2. Então, durante 30 segundos, deu 42 pulsos na minha mensuração. 42 vezes 2, 84. Ok? 84. Tá bom? Tá ruim? Na média, para uma criança. Se for um adulto, ligeiramente fora. Sempre considerando os 10% para menos e para mais. É uma faixa de normalidade. Ok? É uma faixa. O outro item importante dos sinais vitais é a frequência respiratória. E para nós isso é muito fácil, porque o paciente está na nossa cadeira, ali numa posição na cadeira entre 130 graus, deitado. Então, em relativo repouso, a região torácica, peito, a frequência dos movimentos do pulmão para receber oxigênio e soltar o CO2. Então, em 1 minuto, nós temos uma frequência respiratória, inspiração e expiração, entre 10 a 15 movimentos por minuto. 30 segundos também. Eu obtive aqui que ele tem 6 movimentos respiratórios em 30 segundos. 1 minuto, 12. Então, nós sempre vamos transcrever tanto o pulso arterial quanto a frequência respiratória durante 1 minuto. Mesmo que eu tenha coletado esses dados em 30 segundos. Mas o que eu vou escrever é em 1 minuto. Então, 30 segundos, eu multiplico sempre por 2 o que eu obtive. Frequência respiratória é muito importante. Tá? Por quê? Porque me dá a condição de respiração, condição pulmonar e condição, muitas vezes, cardiológica do paciente. Às vezes, um problema cardíaco faz com que o paciente tenha que fazer mais movimentos respiratórios para tentar ganhar oxigênio. Ok? Veja, quem é que vai fazer o diagnóstico? Não somos nós. Nós apenas constatamos um fato. E, após constatado, pedimos, muitas vezes, a avaliação e conduta do médico, de ordem médica. Ok? É importante. Clínico geral, do cardiologista e por aí vai. Então, uma frequência respiratória pode determinar um problema pulmonar ou um problema cardiológico do paciente. Perfeito? E o que é importante nisso tudo? Relembrando, falando mais uma vez, a oxigenação cerebral. Neurônio, célula nervosa, é a mais especializada que nós temos, a mais sensível. Então, eu preciso fazer alguma coisa na falta de oxigênio em menos de 5 minutos para essa oxigenação retornar ao cérebro. Em 10 minutos sem oxigênio, entrou redução total de oxigênio, anóxia, morte. Morte cerebral, pelo menos. Pelo menos. Então, é importante que eu faça isso para não propiciar que esse paciente tenha sequelas, tenha morte, óbito. Ok? Então, isso é importante. Isso é importante eu saber do porquê. Na respiração, o paciente vai inspirar e expirar,
ouça a respiração. Ouça. Pode ser com estetoscópio? Pode. Pode, se você souber fazer isso. O que você não pode é dar um diagnóstico, pior, um tratamento baseado nisso. Você não está legalmente habilitado para isso. Mas eu posso auscultar com o estetoscópio a inspiração. Observar, olhar, ver os movimentos do peito, da região torácica. E muitas vezes, nós que trabalhamos com objetos na boca, seja prótese, seja material de moldagem, seja outros materiais, esse indivíduo pode ter a obstrução da traqueia por esses objetos. E aí ele não consegue respirar de maneira adequada. Então, ele força a respiração para tentar puxar o ar, né? Para tentar receber mais oxigênio, porque não está entrando, porque a traqueia está obstruída, por exemplo. Okay? Então, isso é muito importante para a gente saber o porquê disso. Quanto à coloração da pele e da mucosa bucal, são dois parâmetros que nós temos aí. A temperatura. A temperatura mais fria significa passagem inadequada de sangue arterial. E a coloração. Uma coloração mais pálida, mais azulada. Isso quer dizer que o paciente está com menos sangue arterial. Isso quer dizer que ele está com maior dificuldade de receber, de distribuir oxigênio. Então, é importante que a gente saiba reconhecer na face do paciente, na pele da face, a temperatura. Nossa, o paciente está gelado, está frio, o sangue arterial não está passando de maneira adequada, seja por menor volume, por outra causa de mais sangue venoso, pode ser? Pode. E a coloração. A coloração da pele, da cutis do paciente, me dá uma coloração adequada, uma coloração mais roseada. Aquele branco pálido é alterado, é diferente. Ok? Então, a gente precisa saber dessas alterações. Nós estamos ali. Né? Porque nós temos uma coisa chamada cianose, uma palavra de origem grega que significa azul escuro. E o que significa isso? É a tonalidade que muitas vezes a pele e as mucosas adquirem em determinadas condições clínicas, patológicas, evidentemente. E sempre que está mais azulado, tem sangue com maior quantidade de dióxido de carbono. Isso quer dizer que a oxigenação para os tecidos, para as células, para os órgãos, está diminuída, está prejudicada. Perfeito? Então, eu preciso saber disso. E a cianose me dá uma alteração, uma cor mais azulada das extremidades. Meus dedos, lábios e língua. Está na nossa cara, está na nossa frente o paciente. Principalmente no nosso consultório. Ok? Então, a gente precisa ter noção de visualização desses parâmetros que nós temos. Ok? Perfeito? Então, isso tudo é importante porque nós temos como saber dessas anormalidades.